Graça e paz, irmãos. Uma honra muito grande estar aqui com vocês. Glória a Deus, ver tudo que Deus tem feito. Obrigado, pastor Itamara, pastor Ana Paula. Começou lá com a conexão com Atos, que fez o primeiro contato. Pastor Walter, que me buscou. Nota 10, vocês são uma igreja inspiradora. E é só o começo do que Deus tem aqui em Lagoa Santa. Você crê nisso? Você está preparado para ser desafiado pela palavra? Mas eu vou me apresentar um pouquinho aqui. Eu vou pedir para eles soltarem lá. E eu quero mostrar a minha família. Essa aqui é a pastora Elô, e eu falo isso em todo lugar. É a graça de Deus na vida de um homem feio. Tem solteiro aqui nesse auditório? Levanta a mão. Tem alguém que é solteiro aqui? Tem esperança para vocês, gente. Só que precisa orar e jejuar. Ela é uma bênção. Essa aqui é a minha filha mais velha, Suzana, líder de célula, Luísa. Eu sou pastor lá em Piracicaba, da Igreja Batista Betesda. E assim como vocês, nós estamos no desafio de alcançar a nossa cidade e região para Jesus. Estamos preparados? Você está pronto? E eu quero falar com você a palavra que Deus colocou no meu coração. É esse tema: procuram-se líderes. Você pode dizer assim: procuram-se líderes? Eu vou convidar você a ficar em pé mais um minutinho. Eu vi que aqui a atmosfera é lá em cima, glória a Deus. Aqui eu estou vendo que tem gente que tem sede de Deus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Juízes, capítulo 9. Eu quero ler com você os versos de 7 até o versículo 15. Juízes, capítulo 9, dos versos 7 até o versículo 15. Quem achou diz amém. Quem não achou pede socorro. Diz assim a palavra do Senhor: quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou: ouçam-me, cidadãos de Siquém, ouçam-me se querem que Deus os ouça. Certa vez as árvores resolveram ungir um rei. Primeiro disseram a oliveira: seja o nosso rei. Mas a oliveira se recusou e disse: devo deixar de produzir o óleo que agrada a Deus e às pessoas só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Então disseram à figueira: seja o nosso rei. Mas a figueira também se recusou e disse: devo deixar de produzir meus frutos doces e deliciosos só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Então disseram à videira: seja nosso rei. Mas a videira também se recusou e disse: devo deixar de produzir o vinho que alegra a Deus e as pessoas só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Por fim, todas as árvores se voltaram para o espinheiro e disseram: seja o nosso rei. E o espinheiro respondeu às árvores: se querem mesmo ungir-me, seu rei, venham abrigar-se à minha sombra, senão que saia fogo de mim e queime os cedros do Líbano. Vamos orar mais uma vez e que Deus abençoe a sua palavra. Clame a Ele para Ele falar com você. Ele já falou através do louvor. Nós poderíamos continuar cantando, mas eu sei que você veio para receber a palavra de Deus. Deus está procurando homens e mulheres. Deus está procurando homens e mulheres que digam sim para Ele. Vai falando com Ele nessa noite, em nome de Jesus. Vai orando, meu irmão. Clama a Deus. Clama. Enche esse lugar de intercessão. Enche esse lugar. Ele está aqui nesse lugar. Toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Obrigado pela obra que o Senhor está fazendo aqui em Lagoa Santa, que já está se espalhando, ó Deus, que já está tomando conta. É só o começo. Pai, nós suplicamos a Ti que o Senhor levante homens e mulheres que façam a diferença em todo esse estado de Minas Gerais, em toda essa nação. Nós clamamos a Ti por um novo tempo de salvação, de despertamento, de capacitação. E nós estamos aqui prontos para Te ouvir, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Existe algo, e eu sei que é a razão dessa igreja, é o porquê você está aqui. Existe algo que é a razão principal, e é uma visão que nos move. O que é que move você, e eu espero que seja isso para estar aqui? Uma visão. Você pode dizer assim, uma visão? E que visão é essa? É uma visão de ver uma cidade completamente rendida aos pés de Jesus. É uma visão de olhar aqueles que talvez ninguém quer, nós queremos. Porque o Filho do Homem veio buscar e achar aquele que havia se perdido. É uma visão de ver aqueles que estão escravizados em cadeias, sendo libertos com a luz de Jesus. Olhando para aqueles que são religiosos, encontrando experiência com Deus.
olhando para aquele que talvez está divorciado, encontrando um lar, o solitário sendo acolhido através de uma multidão de líderes espalhados por essa cidade. Células que são pequenas comunidades de amor, pequenas igrejas espalhadas, porque vocês amam a cidade. Quem crê nisso? Essa é a visão que nos move. É a visão de uma grande multidão, de uma multidão de gente que está desesperada pedindo socorro. Uma multidão de jovens que estão nas baladas e Lagoa Santa, desesperados, procurando um sentido. Esta é a visão que nos move, levar o evangelho, espalhar essa palavra. Ver pessoas sendo libertadas do álcool, das drogas, pessoas sendo libertas das cadeias de escuridão, sendo libertas da depressão, da síndrome do pânico, de uma vida sem sentido. Há uma visão que nos move. Fala para quem está do seu lado, uma visão nos move. E eu sei que assim como é lá em Piracicaba, nós queremos alcançar a nossa cidade através das células. Vocês irão e já estão alcançando essa cidade para Jesus. Você crê nisso? Você crê? Você consegue enxergar? Agora nós precisamos entender algo, que o mundo procura líderes. O mundo está à procura de pessoas que sejam referência. Talvez você é alguém que diz assim: eu não sei quantos são líderes de célula aqui, levanta a mão, quem se... Talvez você não é um líder e essa palavra te assusta um pouquinho. Mas o mundo está desesperado por pessoas que se levantem para dar uma direção, para apontar um caminho, para apontar para a luz. Pessoas que as influenciem. Essa é a crise mundial. A crise na nossa nação não é só uma crise ideológica, é uma crise de liderança. A crise nos municípios, a crise nas escolas, a crise nas famílias é uma crise de liderança. Faltam pessoas para liderar. E como diz o Howard Hendricks, a maior crise do mundo atual é uma crise de liderança. E a maior crise na liderança é uma crise de caráter. Deus deseja levantar homens e mulheres que sejam homens e mulheres de caráter. Quantos estão comigo aqui? O mundo anseia e procura esses homens. É tanto que quando nós vamos para algumas publicações como da Você S.A., o assunto no mundo do empreendedorismo é liderança. O assunto lá fora é liderança. Por exemplo, veja só essas capas: seja um líder influente, como obter resultados excelentes, aprenda mais rápido, conquiste o sucesso. O mundo está falando de desenvolver competência. Mas nós como igreja aqui estamos falando de um outro tipo de liderança. Um outro tipo de liderança que pode fazer um impacto eterno. Um impacto que muda a eternidade e as famílias para todo sempre. Quantos aqui são crentes em Jesus? Levantem as mãos. Alguns ficaram com dúvida. Mas se você está aqui, Deus usou líderes. Deus tem usado a liderança dessa igreja. Deus tem usado pessoas que dizem sim. Agora existe uma série de fatores que impedem as pessoas de liderar. Existe uma série de fatores que impedem as pessoas de dizer sim. E eu quero listar aqui para você. O primeiro deles, talvez o maior, é a falta de tempo. Você pode dizer falta de tempo? Pessoas dizem: eu quero servir a Deus, mas eu não tenho tempo. Eu quero servir a Deus, eu vou a uma célula, eu estou no culto, eu estou até aqui numa segunda-feira, ou eu estou no campus online, mas eu não tenho tempo, pastor. Eu não tenho tempo. Então eu não tenho tempo para dedicar a minha vida, para liderar pessoas. Eu estudo, eu tenho um negócio, eu tenho filhos pequenos, e a falta de tempo talvez é o maior álibi. Eu não vou falar de gestão de tempo aqui, mas nós vivemos num mundo acelerado. Quem concorda com isso? Acelerado. O tempo, nós já estamos no dia 18 de março de 2024. Diga misericórdia. Parece que foi ontem que tivemos o culto da virada. A falta de tempo nos esmaga, e é aquilo que nós dizemos para Deus: Deus, eu não tenho tempo para aquilo que é mais importante. Deus, eu já tenho feito o mínimo necessário. Deus, eu estou aqui. A falta de tempo talvez seja um dos maiores fatores, talvez o seu. Segundo, sabe qual é? Egoísmo. Você pode falar egoísmo? Egoísmo. Nós vivemos tempos em que uma geração de discípulos no Brasil só querem receber, só querem aquilo que Deus pode fazer, mas não entendem que Deus nos salva para sermos doadores. Deus nos salva para sermos uma fonte. Deus nos salva para impactarmos o lugar onde nós estamos. Deus nos chama a imitarmos o nosso mestre, mas nós somos viciados em nós mesmos. A maioria de nós é o pecado, é o chip. Lá o chipzinho colocado pelo pecado de Adão. Nós somos viciados em nós mesmos. Nós somos pessoas que a primeira tendência do coração humano não é crucificar. O egoísmo é talvez uma das maiores razões que levam as pessoas a não liderar na casa de Deus ou em qualquer lugar onde Deus plantou você. Mas eu me lembro da frase extraordinária do Charles Studi, que ele diz assim, vamos ler juntos aqui? Se Jesus Cristo é Deus
e Ele deu a sua vida por mim, não há sacrifício tão grande que eu possa fazer por Ele. Se Ele é Deus, quantos creem que Jesus é Deus? Não há nenhum sacrifício que seja grande demais para que eu possa fazer por Ele. Mas sabe qual que é a terceira razão? É o medo. Pessoas que querem ser usadas por Deus, pessoas que querem ser luz da escuridão, mas têm medo. Você tem medo de dar um passo, você tem medo do fracasso, você tem medo de falhar, você tem medo de não ter as habilidades necessárias para ser usado por Deus, você tem medo da oposição da família, você tem medo do que as pessoas vão pensar, medo que leva pessoas a enterrarem os seus talentos e ficarem na zona de conforto. Talvez você é alguém que começou a caminhar, mas parou. Talvez você é alguém que já foi ainda além, mas não é ainda o lugar que Deus tem para você. Deus tem mais. Deus tem águas profundas para você nessa noite, em nome de Jesus. Sabe qual que é uma outra razão? Fracasso. Talvez algumas pessoas não querem dizer sim para Deus, não querem liderar, porque elas fracassaram. É gente que cuidou de gente, é gente que já liderou em alguma instância na casa de Deus, mas de alguma maneira o ministério fracassou, falhou, a célula não multiplicou. Talvez por alguma razão, alguma circunstância de disponibilidade, algum problema pessoal, eu fracassei, eu falhei. Aquilo que eu sonhava que iria acontecer, porque é profetizado nesse púlpito, não aconteceu na minha vida. Aquilo que eu ouvi lá na minha infância, no acampamento, na adolescência, eu criei, eu tomei posse daquela palavra, mas pastor, não aconteceu. Talvez eu me enganei. Talvez aquela não era uma palavra de Deus. O fracasso e o fracasso de muitas pessoas que desistem de liderar fazem com que elas fiquem no lugar comum, fazem com que elas continuem sendo crentes, mas paralisadas. Mas talvez uma outra razão, essa também é tão comum: feridas e decepções. Você pode dizer feridas e decepções? Você conhece aquela frase que diz que cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça? Talvez existem pessoas aqui que foram feridas, porque pessoas ferem, pessoas machucam. Quantos podem dizer misericórdia e dizer é verdade? É verdade. O ser humano é difícil, as pessoas são difíceis. Quem concorda, diga é verdade. Pessoas são difíceis. Lidar com gente é complicado, e como diz o John Maxwell, lidar com pessoas difíceis é complicado, mas o pior é quando você é a pessoa difícil. O pior é porque todos nós somos pessoas anormais, mas as feridas, agora presta atenção, é uma marca, é um chip que Satanás tenta colocar para paralisar você e impedir você de avançar para o seu destino. Há algo que diz que o ofendido interpreta tudo contra ele. Você pode falar isso? O ofendido interpreta tudo contra ele. Quando alguém recebe uma ferida e não resolve, constantemente os olhos se abrem. Você lembra no Éden? Você lembra quando Deus diz: Adão, onde estás? Adão, onde você está? E a pergunta que ecoa para você: onde está Roberto, João, Maria, Suzana? Onde está? E ele diz: eu comi o fruto e os meus olhos se abriram. Você conhece gente assim que era maravilhado com a casa de Deus, de repente os olhos se abriram? Gente que era maravilhoso com a igreja e fala: mas meus olhos se abriram, essa igreja não é aquilo que ela diz, uma igreja que ama, não ama nada, e o ofendido começa a interpretar tudo contra ele, e ele começa a ficar paralisado através daquilo que é a isca de Satanás. Mas uma outra coisa é a má compreensão sobre o que Deus quer. Talvez nós não sabemos muito bem o que Deus quer, mas sabe por que nós precisamos nessa noite? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração: pegar o bastão, não desistir, ir até o final, sermos homens imparáveis, por causa de uma palavrinha que se chama, sabe o que? Urgência. Você pode dizer urgência? Há uma urgência, meus irmãos. Há uma urgência em Lagoa Santa, há uma urgência em Piracicaba. O Senhor está chamando você para uma noite de capacitação, para dizer assim: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Fala para o irmão que está do seu lado: abra os olhos. O Senhor está dizendo para nós abrirmos os olhos. Muitas vezes você está liderando a sua célula e diz assim: não, mas lá na minha célula está difícil demais. Ah, porque lá no meu lugar as pessoas são duras demais. Seja feito de acordo com a sua fé. Muitas vezes a gente está na faculdade e fala: pastor, você não sabe oposição, não dá, é só do irmão que multiplica, Deus me colocou num terreno duro. Não exista terreno duro que o Senhor não faça frutificar. Louvado seja Deus. Eu me lembro que quando eu comecei a igreja Batista Betesda, e eu fui colocado no bairro que nós plantamos a igreja, que tinha o apelido de cemitério de pastores.
E Deus me mandou ir para lá, alguns anos atrás. E eu me lembro que eu, seminarista, apaixonado, cantando essas canções, dessa vibe que vocês estão aqui. Eu fui procurar um pastor presbiteriano, falei, pastor, como é essa região? E ele olhou para mim com cara de profeta e falou, é difícil demais, garoto, é difícil demais. E aí eu, novo, um grupo pequeno, não tinha dinheiro, não tinha salário. Falei, vou procurar o pastor da Assembleia de Deus, Canela de Fogo, glória a Deus. Falei, pastor, eu estou vindo plantar um trabalho, começando um ponto de pregação. Como é essa região? Me dá uma palavra. Ele, é difícil demais, você está certo que Deus te chamou? E nós precisamos tomar uma decisão, acreditar na palavra dos homens, ou na palavra do Deus que nos chamou, que disse que os campos estão brancos. O Deus que age na Coreia, é o Deus que tem agido aqui em Lagoa Santa, em Piracicaba, em todos os lugares. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Deus, Ele fez frutificar. O problema não é os campos, o problema é a falta de trabalhadores. Jesus diz que os campos já estão brancos, e Ele diz que meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. O discípulo que não frutifica, ele está com um problema de identidade. O discípulo que não frutifica, ele não entendeu o chamado dele. Deus te chamou para frutificar. Quantos estão entendendo isso? Digam amém. A Bíblia não está dizendo assim, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês tocarem bateria. Cadê os bateristas aqui? Glória a Deus. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês pregarem. Não. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Meu irmão, se levante, frutifique nessa cidade para a glória de Deus. Sabe que Ele diz algo? A palavra de Jesus para nós aqui, eu quero construir um caminho com você, é de que Jesus, vendo as multidões, teve compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Existe uma multidão ao nosso redor desgarradas, precisando de um pastor, o supremo pastor, precisando desta igreja, precisando da sua célula, precisando de você, precisando desesperadamente serem amadas. Quantos creem nisso? Nós precisamos nos levantar, nós não podemos parar. Igreja Atos, nós não podemos parar. Fala para o irmão que está do seu lado, nós não podemos parar. Meus irmãos, as pessoas estão morrendo. Enquanto o mundo morre nas trevas, a igreja dorme na luz. É um cuidado que nós temos que ter, porque aqui é a vida de Deus circulando. Quem crê nisso? A vida de Deus está aqui, pastor. A unção de Deus está aqui nesse lugar. Mas a unção é derramada para que possa transbordar para aqueles que ainda não foram alcançados. Agora sabe o que eu quero falar para você? Troque a palavrinha líderes, porque talvez é uma palavra que assusta, pela palavra que Deus procura nessa noite. Procuram-se trabalhadores. Deus está procurando trabalhadores. Ele disse que a seara é grande, mas poucos os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros, que mande trabalhadores para a sua seara. Deus está chamando você nessa noite para se levantar como um trabalhador. Aquele que é salvo precisa trabalhar, porque se não trabalha vai dar trabalho. Quantos querem trabalhar aqui? Digam amém. Você quer dar trabalho ou você quer trabalhar? Por isso eu quero falar para você aqui que existe algo, nós podemos perder a maior colheita da história pela falta de trabalhadores, mas eu quero profetizar, e está acontecendo, que Lagoa Santa, essa igreja não vai perder a colheita no nome de Jesus. Você não perderá a colheita, vocês não perderão a colheita, porque Deus tem levantado um exército de trabalhadores para a glória dele. Agora, querido, o que a gente precisa entender aqui nessa noite? Como é que Deus faz isso? Como é que Deus ele levanta um líder? Como é que Deus levanta uma pessoa para fazer a diferença? Como é que Deus pega pessoas improváveis, pessoas comuns, gente como a gente, que tem medo, que não tem as habilidades necessárias, que talvez se acham incapazes? O que é que Deus faz? Ele faz isso através da jornada do líder. Diga, jornada do líder. E essa jornada do líder tem algumas etapas, e a primeira delas é essa aqui. Deus usa os processos da vida para nos moldar. Vamos falar isso? Que é a palavra fundamento. Sabe o que significa isso, meu irmão? Deus usa tudo aquilo que talvez você acha que é lixo. Deus usa quem você é, não quem você gostaria de ser. Deus usa a sua família disfuncional. Deus usa a sua história que talvez você olhe e fala, se a minha história fosse diferente. Deus está transformando, e Ele é o mestre em reciclar histórias terríveis para trazer a glória dele. Deus não desperdiça nenhuma dor, Deus não desperdiça nenhuma história. Deus, Ele conhece todas as coisas, e o primeiro passo é que Ele pega todo esse processo para usar você onde você está, para se conectar com pessoas.
Talvez você veio de um lar onde o seu pai é alcoólatra. Sabe o que Deus quer fazer? Reciclar tudo isso para usar você no meio de tantas pessoas que passam por aquilo que você já passou. Talvez você é alguém que veio de um lar onde o abuso era uma realidade. Isso não é, você diz, olha, Deus errou, meus pais erraram. Ah, se a minha família fosse diferente. Deus usa os processos, Ele não desperdiça nada. O nome disso é fundamento. Sabe isso que você considera como fracasso? É o fundamento para o ministério que Deus tem para você em nome de Jesus. É o fundamento para a sua voz, porque a sua voz e a sua influência nasce da sua dor. A sua voz e a sua influência, a sua autoridade e a sua unção tem a ver com Deus reciclando isso, pegando uma história negativa. E eu estou aqui como improvável, filho de um pai alcoólatra, de um pai violento, de um lar disfuncional, de um lar onde nós tínhamos tudo para ir para a criminalidade. Meu tio foi assassinado quando eu tinha 8 anos, com 25 facadas, todas as probabilidades contra. Mas sabe por que Deus tem me usado como pastor de uma igreja local? Porque Deus deu fundamento e usou todo o processo para a glória dele. Deus, Ele sabe aquilo que Ele está fazendo, meu irmão. Talvez você ache que Deus se perdeu na sua história. Não, Ele vai usar isso, diga fundamento. Sabe qual que é a segunda coisa? É essa aqui: Deus nos desperta e nos chama para um propósito. Vamos falar isso? Deus nos desperta e nos chama para um propósito. O primeiro, Ele pega toda aquela bagunça da nossa história, ou Ele pega toda a nossa história e Ele constrói um fundamento. O despertamento significa que Ele salvou você. Quantos foram salvos? É o primeiro amor. Nós queremos servir a Deus, nós desejamos ir para onde Deus nos mandar, nós queremos fazer a obra de Deus. Quantos aqui querem fazer a obra de Deus? Digam amém. Eu me lembro quando Deus me chamou, e eu fui salvo aos 9 anos de idade, mas aos 14 anos eu entendi o chamado. E nessa fase a gente quer servir em todo lugar. Pastor, onde é? Eu vou. Mas a gente não sabe muito bem onde servir. A gente não tem muita certeza exatamente do nosso ministério, mas é um momento de despertamento. É um momento onde Deus nos desperta para falar algo assim: eu vou usar você, eu tenho um propósito para você, a sua vida faz a diferença, creia e continue andando. Quantos creem nisso? Deus, fala para o irmão que está do seu lado, Deus vai usar você. Deus vai usar você ainda mais. Esta é a fase da jornada do líder, de que nós começamos a ver Deus nos usar na vida de pessoas. Nós começamos a ver, uau, a minha história conecta, há algo, eu tenho experiências com Deus, eu estou sendo usado para abençoar a igreja, para abençoar os vizinhos. Mas Deus não para por aí, Ele nos leva para a terceira parte, que é Deus usa a sala de espera para gerar maturidade. Vamos falar isso? Deus usa a sala de espera para gerar maturidade, é o amadurecimento. E é nessa fase que muitos de nós talvez nos perdemos. É nessa fase que a maioria daqueles que foram chamados por Deus, que se levantaram, foram despertados, desistem. É nessa fase onde uma multidão de homens e mulheres que poderiam ser levantados como os futuros pastores dessa igreja, se não entenderem esse processo, eles voltam para trás. Eles ficam paralisados, porque a sala de espera é um local que é o deserto, é um local doloroso, é um local que a gente fica sem entender. A gente não entende, Deus, porque o Senhor me colocou aqui, eu estava tão despertado, porque o Senhor está me deixando passar por isso. E é um local, está aqui, veja só, é um tempo muitas vezes caracterizado por desertos e decepções, isolamento, conflitos. Quantos aqui já passaram por algum conflito na igreja? Levanta a mão. É a fase, mas não é porque tudo está dando errado, é porque Deus está preparando você para o seu ministério. É porque Deus está colocando músculo em você, é porque Deus está te levando à maturidade, Ele está amadurecendo você, te ensinando a ser um homem poderoso de Deus, uma mulher de Deus. Mas se você não entender isso, você troca de igreja. Se você não entender isso, você vai para outra igreja. Se você não entender isso, você se afasta das pessoas que mais poderiam te abençoar. É um tempo de crises, as mais profundas. O deserto é uma terra abrasadora que demanda algumas coisas aqui: tempo, sensibilidade, submissão e confiança. Você está preparado para a sala da espera? Talvez alguns irmãos estão exatamente na sala de espera agora. E quando a gente olha para o povo de Deus, Abraão esperou 25 anos. Noé esperou 100 anos. José esperou até ser levantado ao segundo posto no Egito 13 anos. Moisés esperou 40 anos. Davi esperou 15 anos. E a gente não quer esperar nada, pastor. A gente fala: pastor, vai logo me dar minha igreja, eu quero pastorear. Calma, cocada.
a me dar minha célula. Ai meu Deus, eu não estou entendendo porque Deus não cura, eu não estou entendendo porque a prosperidade da minha empresa não vem. Deus está falando para você que você continue na jornada do líder, não pare, não olhe para trás, continue em nome de Jesus. Mas sabe o que Deus aí ele faz? Ele nos leva para a última parte disso. Deus espera o seu sim em direção à missão que Ele tem, que se chama, diga, alinhamento. Quando nós começamos essa jornada e prevalecemos e continuamos servindo a Deus, nós chegamos no alinhamento onde Deus está falando para você nessa noite: diga sim, meu irmão, diga sim, minha irmã, diga sim, minha serva, diga sim, eu espero o teu sim para fazer uma grande obra através de você. O que é que Deus espera de nós nessa fase? Sabe o que? Caráter. Deus espera homens e mulheres que sejam alinhados, que sejam santos, santificados, separados. Josué capítulo 3, versículo 5, ele diz: santificai-vos hoje, porque amanhã Ele fará maravilhas no meio de vós. Quem pode dizer amém? Santificai-vos hoje, porque amanhã Ele fará. Mas o que a gente quer? A gente quer as maravilhas hoje para se santificar amanhã. A gente quer primeiro um milagre, a gente quer primeiro a multiplicação. Deus, faz aqui que amanhã eu me santifico. Naranina não. No reino de Deus ele diz: santificai-vos hoje, se separem hoje, se consagrem hoje, se dediquem hoje, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. E eu sei que Deus está falando com muitas pessoas aqui. Muitas pessoas que estão numa crise de santidade de caráter, mas o caráter é o fundamento do seu ministério. É o caráter que sustentará o tamanho do seu ministério. Por isso que Deus ele vai bater, ele vai mexer, ele vai usar circunstâncias, porque antes de fazer uma obra fora de você, ele vai fazer dentro de você. Louvado seja o nome de Jesus. Ele quer fazer algo dentro de você para suportar a grande obra que ele está realizando aqui. Você crê nisso? Sabe qual é uma outra coisa que Deus quer fazer? Intimidade com Deus, são ligadas. Meu irmão, o seu ministério é uma expressão do lugar secreto. Você só terá vitórias públicas vencendo primeiro no lugar secreto, porque é no lugar secreto que você vence os seus gigantes. Talvez muita coisa que sai para fora no público é resultado da ausência do lugar secreto. Muitos casamentos fracassados são fracassados porque falta vencer no lugar secreto. Muitas empresas não floresceram porque toda vitória vem primeiro no lugar secreto, quando ninguém está vendo. Deus está chamando você para um tempo de intimidade. Não negligencie o tempo com Deus. Não negligencie o tempo de oração. Não negligencie a adoração. Não negligencie. Quem pode dar um glória a Deus, igreja? Porque o Pai está no lugar secreto. E o Pai, Ele vê no lugar secreto. A Bíblia diz que Ele nos recompensará. Eu não tenho dúvida que muito do que essa igreja tem colhido é fruto do lugar secreto. O que nós estamos recebendo em Piracicaba é fruto daquilo que primeiro foi conquistado no lugar secreto. Deus está chamando você, jovem, adolescente, líder, membro dessa igreja. Volta para o lugar secreto e encontra o teu Pai que está lá no lugar secreto. Louvado seja o nome de Jesus. Mas sabe qual é uma outra área que Ele quer alinhar? Serviço. Você precisa entender que nós existimos para servir pessoas. Nós servimos a Deus servindo pessoas. Eu tenho falado para minha esposa e as minhas filhas que o lema da minha família é uma palavra: outros. Diga assim, outros. Nós existimos para servir pessoas, para abençoar pessoas, para amar pessoas, para servir a Deus servindo pessoas. E sabe qual que é uma palavra junto com isso? Diga assim, trabalho. Fala para o irmão que está do seu lado: vamos trabalhar, meu irmão. Vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Porque o povo de Deus é o povo que trabalha. Líderes são reconhecidos por uma característica: trabalho, trabalho e muito trabalho. Mas sabe qual que é a boa nova? Quando nós trabalhamos e plantamos, nós iremos colher. Glória a Deus. Deus não se esquecerá jamais daquilo que nós plantamos. Deus jamais deixa de pagar um servo dele. Os homens falham, mas ele não. Agora sabe qual que é uma última coisa que Deus espera de vocês aqui e nós vamos orar? Disponibilidade. Eu quero chamar já a banda para chegar aqui. Disponibilidade. Disponibilidade. Tudo se resume a uma frase. É onde eu quero ministrar e orar com você. Eu vou fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Quantos estão preparados? Deus ele está chamando você para dizer assim, tomar uma decisão. Eu vou fazer a vontade de Deus, custe o que custar, pastor. Eu estou dizendo sim para ele. Eu me lembro de uma história de um membro da igreja do pastor Craig Rochelle, que talvez você ouviu, um grande pastor americano, da maior igreja americana, contando os campos. E ele disse que toda vez que ele pregava, aquele homem chegava para ele e falava assim para ele: pastor, a minha resposta é sim.
E ele, todo culto, esse cara maluco, como você vê a resposta assim? Um dia ele marcou um café com o pastor, e o pastor muito curioso, para saber a minha resposta é assim: meu irmão, o que você quer dizer? Já vai fazer muitos e muitos meses que você olha depois do culto e diz, minha resposta é assim. E ele falou assim: eu fui salvo e transformado por Jesus, pastor. Então a partir de agora, qualquer coisa que você pedir e onde me mandar, a minha resposta para Deus é sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor e sim, Senhor. Dá um glória a Deus, meu irmão. Eu sei que tem pessoas esperando o profeta falar. Eu sei que tem pessoas esperando o novelo de lã talvez ficar molhado, mas eu quero dizer por que você precisa dizer sim. O Matthew Montgomery, vocalista da banda For Today, ele diz algo: se você está esperando algum evento espetacular ocorrer para te qualificar para o ministério, eu tenho boas novas para você. Esse evento ocorreu há mais de 2000 anos em uma cruz nos arredores de Jerusalém. Já aconteceu. Ele chamou você, Ele te chamou. O sangue dele, que possamos nessa noite como igreja orar como salmista. Então eu disse aqui, eu estou. No livro está escrito a meu respeito, tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no meu coração. Quantos querem dizer sim para Deus? Meu irmão, eu quero falar uma coisa, isso aqui, eu digo sim, Senhor. Esse tem sido o exercício ministerial nos momentos de bifurcação mais difíceis da igreja Bethesda. Nos momentos de traição, de abandono, de dificuldade, de pessoas que comem no prato e muitas vezes se levantam contra nós, de pessoas muitas vezes da família. Sabe qual que é a minha oração nos momentos de lágrimas? Novamente eu digo sim, Senhor. Novamente eu digo sim, Senhor. A tua vontade eu digo sim. Sabe por quê, meu irmão? Olha aqui para mim. O seu sim pode mudar a eternidade de muitas gerações. O seu sim pode mudar a história de famílias. Porque uma irmã evangelizou a minha mãe num posto de saúde, a minha vida foi mudada e de milhares de pessoas têm sido mudadas. O seu sim vai mudar a eternidade das pessoas. Agora muitas pessoas dizendo não, e sabe o que é impactando a eternidade de outras pessoas? Há muita gente dizendo não para Deus, há muita gente sendo omisso por uma série das razões que nós falamos. E querido, fica de pé no seu lugar. Há uma música do Tabernáculo do Brooklyn inglês, eu não vou cantar, que diz assim: eu vou dizer sim, Senhor, eu digo sim, Senhor, a sua vontade, Senhor, eu vou dizer sim, onde você me levar eu irei, eu vou dizer sim, Senhor, eu direi sim, Senhor, eu direi sim, Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Agora sabe por que tudo isso tem sido feito por essa igreja, uma capacitação para células saudáveis e poderosas? Porque Ele deu um chamado para mim e para você. Lá quando Jesus sobe aos céus, então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esta é a sua missão, esse é o seu chamado, meu irmão. Talvez existam algumas coisas específicas. Alguns Deus chama para o ministério de tempo integral, alguns Deus chama para música, outros para serem grandes empreendedores, mas no fundamento de tudo isso, esse chamado é para você onde Deus te colocar, ir e fazer discípulos, ir e fazer discípulos. E sabe qual que é a minha oração, queridos? Eu sei que é um anseio no coração do pastor de vocês, nós conhecemos pessoalmente agora à tarde, mas eu já pude perceber que há uma unção de multiplicação nesse lugar. Mas Deus está falando para você, membro dessa igreja. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a casa fique cheia. Esse lugar já é pequeno, vocês vão ter que procurar um outro lugar para a glória de Deus, em nome de Jesus, querido, porque a casa ainda não está cheia. Leia, creia, se levante, abaixa sua cabeça, eu quero orar com você em nome de Jesus. O Espírito Santo está aqui.